A neve tá caindo sem parar sobre o cemitério gigante onde ficaram os restos do exército derrotado. O sangue escorrendo pela boca dele deixa claro que aquele ferimento foi o fim da linha. Aquela espada sagrada atravessou o peito dele com uma força capaz de apagar qualquer monstro. Os guerreiros estão exaustos, mas finalmente conseguiram derrubar o cara mais perigoso do mundo. O pessoal conhece ele como o demônio do continente por causa de todo o medo que ele espalhou. O necromante Archimonde tá cheio de flechas no corpo, mas se recusa a cair na frente de todo mundo. No fundo ele já sente que a morte tá chegando e que a jornada dele termina hoje. Foram 10 anos de guerra para no final o mestre dos mortos-vivos ser derrotado desse jeito. O Berk-el-Renlan vem chegando com aquela armadura brilhante dos Cavaleiros do Norte. Esse herói diz para todo mundo que a vitória é de quem lutou contra as trevas até agora. Milhares de pessoas morreram para que aquela lâmina sagrada pudesse finalmente acertar o vilão. A paz parece que tá logo ali se o necromante aceitar o fim pelo bem da humanidade. O Archimonde grita de ódio contra a hipocrisia desse povo que se acha santo. Ele joga na cara que eles não fizeram nada enquanto a peste matava todo mundo. O olhar dele deixa claro que esses supostos heróis não passam de cachorrinhos patéticos. Com fogo nos olhos ele detona cada um daqueles caras, chamando todo mundo de falso. Uma energia sombria explode do corpo dele enquanto Berkel se prepara para apagar quem tiver na frente. Os soldados estão tremendo porque não esperavam que esse monstro ainda tivesse tanto poder guardado. O ar fica pesado com a necromancia mesmo com o corpo dele estando totalmente destruído. O Archimonde até pede uma trégua, mas o clima tá pesado demais para alguém recuar agora. 20 milhões de almas foram pro ralo para criar o exército que começou essa guerra bizarra. Ele tá todo ensanguentado, mas continua rindo porque o mundo é muito pior do que eles imaginam. A única coisa que move ele é a vingança depois que destruíram a cidade dele inteira. O campo de batalha fica mudo enquanto o cavaleiro pergunta se o protagonista pirou de vez nas trevas. O sol bate no aço da espada que carrega o peso de todos os parceiros que morreram. O guerreiro nobre diz que a luta dele é pelas crianças que merecem um mundo sem matança. O Berkel entra em choque quando várias armas atravessam a armadura dele e deixam ele travado. As ideias deles batem de frente no vento gelado até sobrar só a verdade entre os dois. O reflexo nos olhos do cavaleiro mostra que ele se tornou um monstro completo. Uma luz forte atravessa as nuvens para avisar que essa era trágica finalmente chegou ao fim. A guerreira olha para baixo pronta para encerrar de vez esse legado antigo pelo povo dela. O chão fica manchado de sangue enquanto o vilão cai de joelhos depois de lutar pela vida. A Berkel fica ali de pé com a lâmina brilhando pronta para trazer a paz de volta. O barulho de metal ecoa quando ela joga a espada sagrada longe sem pensar duas vezes. Ela pega uma espada roxa amaldiçoada que vibra com um poder sombrio feito para matar. Ela manda o cara falar as últimas palavras antes de mandar ele direto pro inferno. Ele dá um sorriso bizarro lembrando que um necromante nunca morre de verdade no final das contas. As sombras explodem por todo lado quando o golpe final desce para apagar ele da existência. Ela desce com tudo e ataca com uma perfeição que garante que o alvo nunca mais vai respirar. O aço frio acerta o alvo enquanto ela observa a vida saindo daquele corpo deplorável. Uma onda de choque treme tudo e os soldados gritam que o malvado do Archimonde finalmente rodou. Tudo fica escuro e a última coisa que ele ouve é a comemoração da galera antes do silêncio. Todo mundo levanta o punho para comemorar porque o pesadelo de anos finalmente acabou. A guerra de 10 anos termina agora que o tal demônio do continente foi derrotado. O destino finalmente leva o Archimonde e a alma sombria dele some no vazio eterno. Uma alma fica vagando pelo espaço enquanto o destino prepara uma aventura totalmente nova. O céu estronda em cima daquela mansão gigante onde um milagre está prestes a acontecer. Os dois servos não acreditam quando ouvem o pequeno mestre finalmente soltar um som. Os lábios do bebê tremem e a mente dele tenta entender que realidade doida é essa. O mestre Klein acorda num quarto luxuoso cercado de gente que trata ele como um tesouro. Uma empregada mostra um pingente de ouro com o rosto da duquesa que agora é a mãe dele. Os braços e pernas dele parecem pesados já que ele está preso no corpo de um bebê indefeso. Ele usa toda a força para tentar falar e mostrar que não é uma criança comum. As garotas ficam super animadas quando percebem que o pequeno gênio está tentando falar. Em vez de um choro de bebê, ele solta um feitiço sombrio para chamar os guardiões do abismo.
Elas ficam aterrorizadas e o pingente cai no chão enquanto o ar esfria com o comando dele. Raios gigantes cortam o céu respondendo ao chamado do mestre que acabou de voltar. A fonte explode com a força do raio que marca o renascimento de uma entidade lendária. 15 anos se passam num estalo e agora o sol brilha num jardim todo tranquilo. As empregadas se juntam para fofocar sobre o cara bonitão que acabou de passar por ali. O barulho dos passos ecoa enquanto o pessoal comenta sobre o cara de cabelo prateado. Esse jovem parece uma obra de arte dos deuses enquanto caminha pelo palácio. As criadas não param de falar sobre como o jovem mestre Klein tá lindo no sol da manhã. De repente cai um balde de água gelada na cabeça dele antes mesmo dele perceber quem chegou. O padre Vierman grita pro espírito maligno sumir enquanto joga água no garoto. Esse cara todo cicatrizado é um comandante que jura ter visto um demônio nos olhos do menino. As garotas olham assustadas enquanto o padre comemora o ritual de purificação que ele fez. O garoto tira o balde da cabeça e pergunta por que essa palhaçada de ritual acontece todo ano. As lendas dizem que a alma do monstro Archimonde tá nele e por isso precisa de limpeza constante. Ele leva outra baldada de água porque o padre teimoso acha que viu um sorriso diabólico. Todo molhado e com frio o protagonista se pergunta se esse velho ficou louco de vez. O garoto sai xingando e resmungando sobre como essa situação toda é uma maluquice total. Peguem ele agora, grita o padre enquanto os guardas começam a correr atrás dele pelo jardim. O Klein corre muito e grita que é um humano normal e não vai tomar outro banho forçado. Tudo vira lembrança passageira porque quem ele era antigamente morreu faz muito tempo. Imagina acordar como bebê depois de ser decapitado e sair gritando feitiços para o mundo todo. A coisa piora quando aparece um cara misterioso dizendo que é um padre importante da Ordem Santa. Uma sombra gigante aparece sobre o garoto enquanto o padre se prepara para cuidar da alma dele. O padre Garrison cumprimenta o mestre Klein com um sorriso que só promete dor e castigo. O pesadelo vira real quando o padre obriga ele a ficar rezando um dia inteiro sem parar. Jogam gelo e alho fedorento na banheira para tentar tirar qualquer ideia ruim da cabeça dele. O fogo toma conta da sala enquanto o Garrison amarra o menino para um ritual que parece o inferno. A tortura pesada vira tradição religiosa e o protagonista perde a esperança de ter paz. Depois de 5 anos sofrendo, o garoto parece uma casca vazia no meio daquela festa. A empregada Aren reza para o mestre dela ser forte mesmo com toda essa doideira na mansão. O olhar dele tá perdido durante a reza porque a alma dele foi destruída pelo treinamento. Nosso herói surta e joga o chapéu colorido longe para descontar a raiva desse mundo maluco. A empregada fica com os olhos cheios de lágrima vendo o presente dela cair no chão. Ele se sente mal pra caramba lembrando do esforço que ela teve para fazer aquela surpresa. A Aren conta que foi o padre quem fez o chapéu e aí o protagonista quer quebrar tudo de vez. Alguém pega o chapéu do chão enquanto uma ruiva observa tudo escondida. O Klein tá com uma cara de nojo daquele lixo e não quer saber de participar da brincadeira. De repente o padre gigante Garrison entra na sala com uma cara super séria para ver o mestre. Ele começa a chorar porque passou a semana toda tricotando aquele chapéu ridículo. Todo mundo ri quando o garoto rasga o presente com as mãos só para mostrar que não vai usar. O povo discute sobre a tal alma maligna enquanto o garoto manda todo mundo calar a boca. O capitão Dunkel dos Cavaleiros chega para saber se o ritual de purificação acabou. Já faz mais de 10 anos que o reino inteiro fofoca que esse menino é um demônio. A Ordem Santa diz que ele tá limpo, mas o moleque vira e mexe e tenta morder o rosto do padre. O Garrison solta o moleque no chão como se fosse um saco de batata para cumprimentar o capitão. O moleque fica bolado vendo esse hipócrita pagando de simpático pro cavaleiro sem motivo nenhum. O jovem mestre manja muito de política enquanto o padre se prepara para dar o fora dali. Uma sombra sinistra cobre aquele rosto cheio de cicatriz quando ele para mandar o último aviso. O clima fica pesado porque ainda rola aquele medo da alma do demônio estar escondida lá dentro. O barulho dos passos ecoa no corredor enquanto o cara misterioso vai embora e deixa o garoto sozinho pensando na vida. Esse padre chato se despede depois de marcar mais um ritual doloroso para a próxima sexta-feira. O jovem mestre fica totalmente exausto buscando um pouco de ar sob o olhar atento dos seus empregados. O corpo dele desaba no sofá macio com tudo porque aquele treinamento foi pesado demais.
Ele ferve de raiva se perguntando se aquele suposto homem de Deus não é na verdade um torturador. A empregada fofa entrega uma toalha mas faz uma pergunta perigosa sobre a identidade secreta de Archimonde. O garoto entra em pânico e jura que odeia até ouvir esse nome amaldiçoado em voz alta. Mentir é o único jeito de sobreviver, já que falar a verdade só traria mais sofrimento. Foram 7 longos anos isolado no mosteiro desde o momento que ele reencarnou nesse mundo. O plano era voltar para a propriedade do duque, mas agora ele tem que encarar um enviado sinistro da igreja. Os olhos da menina brilham de curiosidade, querendo saber se esse enviado é algum tipo de nobre importante. O silêncio toma conta da sala enquanto o servo se prepara para explicar a verdade sombria por trás desse título. Só os guerreiros mais sinistros da Ordem Sagrada conseguem chegar nesse nível de poder sobre as massas. Aquele monstro cheio de músculos se afasta com uma presença que lembra a força lendária da família Renlan. A empregada fica toda empolgada quando percebe que a família dele é absurdamente apelona. Tudo para quando ela pergunta quem é o duque mais brabo entre todos aqueles parentes assustadores. O cara diz que todos os duques eram feras, mas confessa que o 7º é só o 2º melhor. Alguém tenta defender o 7º duque pelo fato dele ser o pai do garoto. O silêncio reina no quarto quando o menino afirma que só o 1º duque continua sendo o mais forte de todos. Essa declaração ousada deixa o servo leal completamente sem palavras por um tempo. Todo mundo concorda porque o jovem mestre parece ter uma conexão muito doida com a história. Os olhos dele não saem daquele retrato antigo pendurado na parede do grande salão. Já se passaram 200 anos desde que o fundador lendário criou essa linhagem poderosa. Archimonde o Necromante finalmente aceita a realidade dessa situação nova e bizarra. Retratos de todas as 7 gerações decoram os corredores escuros dessa mansão antiga. Cabelo dourado e um olhar gelado definem um homem que começou tudo séculos atrás. Berkel Renlan aparece imponente em sua armadura segurando a espada que conquistou um reino inteiro. O destino prega uma peça pesada quando o protagonista acorda no corpo de um descendente do seu próprio assassino. Memórias daquele campo de batalha sangrento voltam enquanto Berkel grita o nome do seu rival. Esse guerreiro lutou com um único objetivo na cabeça durante aquele confronto final. Um corte massivo de energia explode para proteger o futuro de todas as crianças desse mundo. Aquela lâmina sagrada lendária desce com força total para estraçalhar a alma do necromante mais poderoso da história. Klein pula da cama com o coração disparado igual um tambor depois de ter esse pesadelo brutal de novo hoje. O suor escorre pelo rosto dele enquanto tenta recuperar o fôlego no luxo silencioso desse quarto real essa noite. Esse garoto já foi conhecido como Archimonde, o demônio do continente que derrubava nações inteiras sem esforço. 200 anos se passaram e ele acabou renascendo como descendente direto do homem que tirou a vida dele. Ele passa os dedos por esse cabelo prateado que ainda parece muito estranho para alguém que era um deus das trevas. O padre Garrison surge no canto igual um predador faminto comentando que o jovem Lorde estava falando dormindo. Aquele rosto cicatrizado pergunta se esses sonhos eram memórias do antigo necromante que aterrorizou o mundo. Nosso herói tenta fingir costume, mas a chegada repentina da empregada barulhenta estraga qualquer chance de uma manhã tranquila. Aren grita com toda a força que ouviu cada palavra sombria que ele disse enquanto dormia lá do lado de fora da porta. Todo mundo observa enquanto ela imita as ordens dele para destruir o continente e matar geral que estiver no caminho. O mordomo Vierma interrompe o caos para avisar que a demonstração real de esgrima vai começar daqui a pouco. Chamas sagradas surgem ao redor do padre quando ele decide que o garoto precisa do dobro de tempo de purificação. O desespero bate forte e nosso herói tenta calar a boca da menina antes que seu segredo seja revelado pro palácio inteiro. A voz do moleque ecoa pela mansão enorme enquanto ele xinga aquele padre maluco por transformar sua vida num inferno. Klein fica encabulado com esse convite do nada para ver uma demonstração de esgrima. Vierma explica que o próprio duque exigiu a presença dele nesse evento. Aren vê um docinho dando sopa e pergunta se pode ficar com ele para ela. O velho Vierman dá uma bronca nela por ser mal educada, mas o garoto manda ele relaxar. Aquela empregada fofa entope a boca de biscoito enquanto o velho fica ali na dele em silêncio. Os lustres dourados brilham enquanto nosso herói se questiona por que o pai dele está agindo de um jeito tão estranho. Vários membros das famílias secundárias chegaram na mansão hoje. Olhares gelados perseguem o garoto enquanto ele analisa a chegada desses convidados.
Uns chatos arrogantes começam a cochichar e zombar da presença dele no grande salão. Esses idiotas ficam rindo e latindo o nome amaldiçoado dele só para tentar provocar uma reação. Os primos por parte de mãe zoam os anos que ele passou isolado naquele mosteiro frio. Os parentes do norte que são de um ramo distante só querem saber de se entupir de carne. Os primos do oeste observam das sombras enquanto uma garota misteriosa fica ali esperando por ele. Essa beldade loira está sentada com uma postura impecável olhando todo mundo por cima. Olhos afiados analisam aquele jeito frio dela enquanto esses babacas acham que ele é surdo. Esses parentes irritantes realmente acham que podem desmerecer o herdeiro direto dessa família poderosa. A raiva sobe quando eles gritam que ele está ignorando os mais velhos durante essa conversa bem bosta. Nosso herói mal lembra o nome deles já que essa casa inteira está basicamente caindo aos pedaços agora. O estado patético desses parentes deixa bem claro porque todo mundo olha torto pro garoto hoje. Espadas de madeira se chocam no meio do salão enquanto dois jovens guerreiros testam suas habilidades um contra o outro. Dalton rende os dentes de pura raiva porque o oponente dele está brincando como se ele fosse uma criança. Um golpe imprudente atrás do outro erra o alvo enquanto o garoto de cabelo roxo perde a linha totalmente. Gritos de frustração ecoam pelo lugar enquanto ele exige uma luta de verdade sem ninguém se segurar mais. Com uma velocidade absurda, Deren desvia de cada ataque antes de dizer que a luta já acabou. Toda a esperança para o futuro do nome Heinlein está nas costas desse único gênio loiro. Deren é por acaso o filho mais velho e o meio-irmão prodígio do nosso protagonista silencioso. Faíscas saem do impacto enquanto a reputação lendária dessa casa de espadachins fica pendurada por um fio. Uma energia louca faz o garoto ir para cima para provar que não é só mais um perdedor fraco nessa casa. Olhos roxos brilham com uma luz misteriosa enquanto Archimonde observa técnicas humanas de espada pela primeira vez. Um golpe final corta o ar para decidir quem realmente merece liderar a próxima geração de cavaleiros. De repente um jovem se move igual um vulto pelo salão de treino como se a gravidade nem existisse para ele hoje. Passos rápidos como um raio levam ele até o alvo antes que qualquer guerreiro comum consiga acompanhar essa velocidade insana. Uma luz roxa brilha no fundo das pupilas dele enquanto ele analisa cada brecha na defesa fraca do oponente. Um trabalho de pés perfeito cria uma dança mortal enquanto uma energia verde gira nas botas pesadas a cada passo. A poeira explode do chão no momento exato em que ele pega impulso para mandar um golpe esmagador que ninguém bloqueia. Esse desgraçado é rápido demais, o guerreiro de cabelo roxo grita tentando acertar um golpe de sorte no garoto. A mana flui pelas veias dele igual um rio revolto enquanto ele prepara a técnica secreta da lendária família Heinlein. A espada meteoro cai do céu como uma estrela cadente para despedaçar o espírito de quem estiver no caminho. Um silêncio total toma conta do campo de treinamento porque o duelo acabou num piscar de olhos e sem esforço nenhum. Aquela cara de deboche diz tudo enquanto ele zoa o rival por achar que essa luta seria um desafio de verdade. Todo mundo que assistiu ficou travado com o suor escorrendo pelo rosto depois de ver um golpe desse nível vindo de uma criança. Klein esfrega o olho confuso se perguntando se acabou de ver um reflexo do seu próprio poder sombrio ali. Alguém grita o nome dele do outro lado do grande salão enquanto a luz do lustre gigante cega ele por um segundo. O irmão mais velho se aproxima com um sorrisão perguntando por que ele estava escondido nas sombras esse tempo todo. O garoto de ouro da família Heinlein diz que teria lutado ainda mais sério se soubesse que o irmãozinho estava assistindo. Klein encara o cara que tem tudo na vida e se pergunta por que a família secundária voltou para causar problema de novo. Esse povo provavelmente só veio sugar mais dinheiro enquanto nosso herói observa essa interação chata ali perto. O sétimo chefe da casa finalmente aparece e elogia o garoto de ouro pelo domínio incrível que mostrou hoje. Esse homem é o atual governante da propriedade e também o pai do menino que está parado ali no meio. Um sorriso raro surge no rosto dele já que seu filho favorito se esforçou muito para conseguir resultados tão fantásticos recentemente. Dá para ver de longe que o Deren é o único motivo pro Duque ainda andar de cabeça erguida. A precisão desse cara com a mana é tão absurda que deixou até os guardas de queixo caído. Mesmo sendo um monstro apelão no combate, o Deren ainda mete essa banca de humilde dizendo que precisa melhorar. O salão inteiro escuta o Duque pregando sobre o que o lendário Berkel ensinou no passado. O olhar do jovem mestre não esconde que ele daria vida para honrar o nome da família dele. O clima pesou total quando aquele olhar gelado virou na direção do Klein.
A tensão é gigante enquanto ele espera por um julgamento que parece uma faca cortando a alma. Aquela mão pesada encosta na cabeça dele, mas não tem nenhum pingo de carinho nesse gesto. O poderoso Duque assume na cara dele que não sente nenhum pingo de mana saindo do próprio filho. Pro moleque só restou pedir desculpa por se sentir um lixo sem futuro nenhum. Começaram a pedir perdão pro Duque porque o Klein passou a vida toda mofando no monastério chato. A fofoca corre solta no salão sobre o segundo filho ser um completo zero à esquerda sem mana. O resto da família já tá de olho no trono só esperando a chance de chutar esses herdeiros inúteis. O nosso protagonista nem liga pros insultos desses vermes e continua andando como se nada tivesse acontecido. O Berkel lutou pelas crianças, mas nem imaginava que os descendentes dele iam virar esse bando de gente podre. Ele tá tão possesso de raiva que tá quase furando a própria mão de tanto apertar o punho. Ele olha em volta e pensa se o herói lendário realmente morreu para salvar esse bando de fracassado. A galera vai embora rindo e deixa o jovem mestre sozinho naquele ninho de cobras. Um nobre folgado para na frente dele e começa a zoar o nome Renlan porque o garoto é um fraco. Com um sorrisinho cínico, esse idiota diz que o Klein é a maior vergonha da linhagem da família. O Klein logo saca que aquele lixo é o Dalton Corvel e já manda real sobre os esquemas dele com as garotas. O valentão entra em choque sem entender como um moleque inútil sabe dos podres dele. Nosso herói é mais rápido e mete o pé na frente para esse otário tropeçar feio. O Dalton beija o tapete caro de um jeito vergonhoso na frente de todo mundo. O Klein sai andando e diz que esse perdedor só tá descontando a raiva porque apanhou de outro. Mas o lixo do Dalton passa dos limites e resolve falar mal logo da mãe do protagonista. O olhar do moleque vira algo demoníaco, prometendo um fim terrível para quem abrir a boca de novo. O valentão trava de medo ao perceber que aquele garoto quieto é na verdade um monstro perigoso. Olhar para aquele quadro dourado faz ele ver o quanto essa linhagem nobre se perdeu com o tempo. Ele não para de pensar como os netos de um herói viraram esses caras tão medíocres. O destino tá de brincadeira, deixando a família do cara que matou ele cheia de gente lixo. O capitão Dunkel aparece para acabar com esse mico antes que alguém acabe morrendo de verdade. O guerreiro veterano manda todo mundo calar a boca porque não aceita esse desrespeito no palácio. O Dalton fica mordido de raiva, mas sabe que não aguenta 2 minutos de porrada com o comandante. Esse covarde diz que o jovem mestre só se safou porque estava com um cavaleiro de guarda. O moleque foge igual um vira-lata assustado, gritando com os servos para tentar manter a pose. O capitão continua com a mão na espada só para garantir que ninguém mais vai tentar gracinha. Quando o silêncio volta, o garoto olha pro horizonte com um jeito de quem já viveu 1000 vidas. O Dunkel fica de olho porque sentiu algo muito mais sinistro ali do que só uma criança mimada. O Klein quebra o gelo pedindo uma espada para finalmente mostrar do que é capaz de verdade. O capitão entrega a lâmina pro mestre testar o que sabe no meio dessa escuridão toda. O cavaleiro não entende o motivo de uma criança querer uma arma letal nessas horas da noite. Ele começa a mentalizar os movimentos da lendária espada Meteoro para tentar repetir aquele corte perfeito. Nosso herói manda o capitão entrar primeiro porque ele ainda tem um último teste para fazer. O velho guerreiro lamenta por saber que o corpo do Klein nasceu sem nenhum pingo de energia mágica. As lendas dizem que sem mana você nunca vai ser ninguém, mesmo vindo de uma família de elite. A técnica do Duque é braba demais e seria impossível de copiar para alguém como ele. O moleque fecha os olhos e tudo fica nítido enquanto ele foca no que viu no treino. Na mente dele, o movimento dos pés e o corte da espada se encaixam perfeitamente para destruir tudo. Uma energia bizarra brilha nos olhos dele enquanto o antigo necromante desperta o poder nesse corpo fraco. O Dunkel trava quando sente uma onda de choque tão forte que fez a mansão inteira tremer. O capitão começa a suar frio, sentindo uma aura de morte que parece vinda do próprio inferno. O cavaleiro não acredita que o filho inútil do Duque pode estar escondendo um segredo tão cabuloso. Chamas roxas surgem do nada e a espada explode uma pedra gigante em 1000 pedacinhos num só golpe. Aqueles olhos roxos mostram que o cara mais perigoso do mundo finalmente dominou a espada humana. A mana sombria corre pelas veias dele enquanto ele segura a arma com a força de um rei demônio. Um estrondo absurdo ecoa pelo cânion quando ele libera esse poder secreto da vida passada. O mestre se vira com um olhar tão gelado que os servos chegam a tremer na base. O Klein dá um sorriso de canto porque viu que suas técnicas de necromancia ainda funcionam muito bem.
A Aren fica chocada vendo o mestre dela com uma intensidade que ela nunca imaginou. Até o assustador Padre Garrison ficou de cara com a mudança repentina na energia do garoto. O clima quebra quando jogam o moleque num balde de água para mais uma purificação espiritual. O Garrison comenta que é bizarro um humano normal conseguir prender o fôlego por tanto tempo. O Klein sai da água desesperado por ar enquanto o padre fica tirando onda com a cara dele. Esse tal homem de Deus diz que sentiu uma energia maligna vindo do quarto do mestre hoje cedo. A Aren corre para levar uma toalha quente preocupada se o mestre vai aguentar esse tranco. Chega um mensageiro trazendo um convite especial que o tal do Dalton resolveu mandar. O herói seca o cabelo pensando que aquele valentão idiota quer com ele agora. Ele lembra da última briga e duvida muito que aquele otário esteja querendo pedir desculpas. Ele analisa o papel suspeitando que esse convite seja só uma armadilha disfarçada. Com o convite para a caçada na mão, o Klein tenta entender o que o irmão dele está planejando. Essa carta parece só uma desculpa para tirar ele de casa e levar para algum lugar perigoso. O Vierman pergunta se ele vai mesmo se meter nessa depois de toda a confusão que rolou. O nosso herói diz que vai sim porque agora ele tem uma carta na manga contra qualquer um. Ele olha para aquela espada encostada no canto que logo vai servir para aniquilar geral. Ele gravou cada movimento do Deline na cabeça como se fosse um vídeo em alta definição. Até para um Lorde das Trevas é meio absurdo ter esse dom de copiar qualquer golpe assim. Ele treina escondido e racha uma pedra enorme mostrando que o corpo dele tá ficando insano. O mordomo só observa em silêncio como o jeito do jovem mestre mudou e ficou mais focado. Enquanto arrumam a carruagem, o garoto pensa nos monstros que vai encarar naquela floresta sinistra. O Padre Garrison resolve ir junto e o Klein já sabe que esse cara tá tramando alguma. O padre nem liga pros xingamentos e fica encarando o garoto com um olhar muito bizarro. O clima gela quando o padre diz que o mundo parece estar bem diferente hoje. Tem uma energia ruim no ar e o padre quer garantir que nenhum espírito maligno estrague a festa. A carruagem pega a estrada para uma caçada que pode mudar tudo na família Renlan. A coitada da Aren tá passando mal de tanto que essa carruagem balança nesse caminho de terra. O Garrison entrega um travesseiro com um sorriso estranho achando que o mestre ficou bonzinho. Essa estrada cheia de buraco na floresta é um pesadelo para quem tem estômago fraco. O padre diz que um cochilo rápido pode ajudar a diminuir esse enjoo todo. O velho se emociona achando que o garoto foi fofo, mas ele só queria ajudar a empregada doente. Ele olha a paisagem e lembra de quanto sangue já foi derramado nesse exato solo. O mundo parece em paz agora com todo esse verde, mas o passado foi puro sofrimento. Ele fecha os olhos e ainda vê aquele campo de gelo cheio de corpos apodrecendo. Em 200 anos o que era um cenário de guerra virou esse paraíso que esconde muita história. O legado do Berkel está em cada canto dessa floresta e ele realmente mudou o rumo de tudo. O sol bate forte na carruagem quando o guarda avisa que eles finalmente chegaram no lugar. A propriedade do Escorvel aparece com umas torres gigantes que parecem querer engolir o céu. O lugar cheira a dinheiro e arrogância enquanto a pobre empregada ainda tenta não vomitar. Cada detalhe desse palácio parece mais caro do que as casas das 3 maiores famílias juntas. Esse bando de rico joga dinheiro fora com caçada de criança só para mostrar que tem ouro sobrando. Alguém grita o nome dele e o garoto de cabelo platinado olha pro lado para ver quem é o chato que tá estragando o silêncio dele. Do nada o Dalton brota das sombras com um bando de cachorros pretos gigantes que parecem que vão triturar qualquer um. O playboy folgado começa a debochar da mansão cara que foi construída com o dinheiro roubado da família principal. Enquanto os bichos rosnam de fome, o vilão pergunta se um moleque criado em mosteiro tem noção de como o mundo funciona de verdade. O Klein olha para os bichos famintos e manda a real perguntando por que eles estão perdendo tempo falando em vez de começar logo a disputa. Com um sorriso maldoso ele revela que já tinha planejado um jogo bem pesado para alguém apressadinho igual ao nosso herói. As correntes batem no chão de pedra quando ele finalmente solta os monstros demoníacos para cima do garoto. Dá para ouvir o barulho das garras no chão enquanto a matilha corre com tudo para saciar a sede de sangue. Tem carne crua espalhada por todo o caminho da montanha porque o Mauricinho usou isca para deixar os animais completamente loucos. Cachorro faminto sente cheiro de longe e o faro desses bichos é bizarramente superior ao de qualquer pessoa. O vilão puxa a corda do arco até o talo enquanto vê os animais perseguindo o cheiro com um olhar de pura loucura.
A flecha corta o ar com tudo e acerta o alvo com uma força que faz o bicho gritar de dor na mesma hora. Começa a chover flecha no céu porque o nobre mimado resolveu usar os animais de alvo só para passar o tédio. O Dalton racha o bico comemorando a caçada enquanto os capangas dele acham graça daquela cena violenta. A Aren sai correndo pelos corredores atrás do patrão e acaba dando de cara com aquele cenário todo sujo de sangue. O Dalton resolveu mexer com a fofa da Aren só para ver se conseguia tirar o nosso protagonista do sério. Com um sorrisinho de lado ele pergunta o que uma garota inútil como ela poderia fazer por um mestre tão fraco. Ele puxa o cabelo dela com força e manda ela seguir ele para fazer uns serviços chatos só por diversão. O Klein surge do nada e trava o pulso do cara com uma força de ferro para colocar esse valentão no lugar dele. O olhar dele entrega que ele tá pronto para matar e ele avisa que vai quebrar o braço do otário igual um graveto seco. O Dalton se afasta dando uma risadinha amarela tentando disfarçar que o coração dele tá quase saindo pela boca. Ele grita para pararem com a marrã e corre pro cavalo para tentar fugir daquele clima pesado e sinistro. O vilão mete a bota no cavalo e sai em disparada para levar o garoto direto para uma armadilha secreta. Ele grita desafiando o outro a seguir enquanto foge com uma cara de medo toda suada e patética. O Klein monta no cavalo e dá a ordem pro cavaleiro ficar ali e proteger a empregada de qualquer jeito. No meio daquela tensão ele tira um papel amarelo do bolso e entrega essa ferramenta importante pro guarda de confiança. Aquele pergaminho mágico serve para pedir ajuda mesmo que a pessoa não tenha nem um pingo de mana no corpo. Nosso herói avisa que aquele padre esquisito chamado Garrison tá na cola dele por um motivo bem estranho. Se o cara sumir o cavaleiro tem que rasgar o papel para ativar um sinal que avisa o mestre na mesma hora. A poeira sobe enquanto o jovem mestre vai atrás do valentão para acabar logo com esse drama de família irritante. O Duque fica olhando pro horizonte com o coração apertado sentindo que o futuro da família tá todo nas costas dele. O céu começa a escurecer e o vento gelado parece avisar que o bicho vai pegar e vai rolar sangue hoje. O Klein atravessa a floresta escura sentindo o cheiro de perigo no ar enquanto caça o rastro do alvo dele. Ele fica de olho em cada sombra procurando o cara que teve a audácia de desafiar a autoridade da família principal. O Dalton tá esperando num descampado com um sorriso macabro enquanto limpa o sangue da espada com a língua. Nosso herói desce do cavalo pensando em que tipo de armadilha ridícula esse perdedor tá tentando armar dessa vez. Ele fica meio confuso quando vê uma coisa bem bizarra jogada na grama gelada sob a luz da lua. 2 cachorros mortos apodrecendo no chão mostram que aquela caçada virou um cenário de crime real. O covarde diz que o grande final da disputa deles vai ser um banho de sangue completo. Com um olhar de psicopata ele avisa que a última presa da noite vai ser o próprio jovem mestre. Ele tá tão louco que prometeu entregar a cabeça do garoto pro irmão mais velho depois de matar ele. Para esse traidor o sangue da família Reinlan não vale nada porque ele só se importa com o poder. Bastou um estalo de dedos pros mercenários saírem do escuro e cercarem o nosso herói que tava sozinho. Esses ratos acham que o ducado inteiro é deles porque só pensam em roubar ouro e terra de todo mundo. Um monte de flechas letais apontam pro peito dele enquanto o vilão debocha da linhagem do garoto. O Klein olha pro otário e percebe que tem gente que faz questão de cavar a própria cova. O Dalton racha o bico imaginando a notícia de que a família Reinlan finalmente foi pro buraco. O moleque abusado diz que o mestre não vai passar de comida de cachorro quando o sol nascer. O antigo necromante lembra da promessa nobre que fez de proteger as gerações que ainda viriam. O garoto solta um som estranho porque achou aquela situação toda engraçada demais para ficar calado. Nosso herói começa a dar uma risada de coringa que ecoa por tudo e deixa todo mundo arrepiado de medo. O valentão trava sem entender nada e pergunta se o mestre sem poderes ficou maluco de vez. Ele esconde o rosto com a mão, mas o tom de voz sombrio mostra que ele vai soltar algo bizarramente assustador. 2 almas viram uma só e o demônio antigo olha com desprezo pro moleque que esqueceu com quem estava mexendo. O medo consome o valentão quando o clima no pátio fica tão pesado que parece que vai esmagar a alma dele. A voz do Archimonde avisa que ele deu a vida por essa família e não vai aceitar nenhum desaforo desses caras. Ondas de energia azul começam a girar no corpo do menino anunciando a volta de um poder que estava esquecido. O céu fica vermelho e o vilão grita que é impossível ele fazer uma magia desse nível sem ter mana. Uma magia antiga brilha no cabelo dele igual uma chama fria provando que esse poder é muito maior que a magia comum.
A ventania joga todo mundo longe e eles se perguntam que tipo de monstro estava escondido dentro do segundo mestre. Todo mundo entra em choque quando ouve o nome proibido daquele mago lendário que ninguém ousava falar. Ele dá um sorriso sinistro enquanto invoca os espíritos malignos que estavam enterrados há séculos. A energia azul explode quando ele ordena que as almas esquecidas saiam das profundezas e voltem para o mundo. Crânios de gente morta giram num furacão de fogo espiritual prontos para engolir tudo que virem pela frente. Tem gente assistindo aquilo em choque total percebendo que o monstro na frente deles é real. Esqueletos gigantes saem das sombras para servir o cara que antigamente fazia o mundo inteiro tremer de medo. O Archimonde manda o exército de mortos-vivos sugar cada gota de vida até não sobrar nada além de poeira. Tudo fica escuro enquanto ele pensa no poder absurdo que ele achou que tinha perdido na vida passada. As sombras se espalham pelo chão mostrando as pilhas de ossos que são a marca do passado destrutivo dele. 200 anos de silêncio não apagam a lembrança de quando ele caminhava por cemitérios que ele mesmo criou. Mãos vermelhas de sangue saem do abismo se amontoando na escuridão sufocante que toma conta da mente dele. Dá para ouvir o grito dos mortos reconhecendo o mestre que mandava no sofrimento eterno deles. Essa energia parece uma onda de poder bem conhecida que agora invade esse corpo humano fraquinho. A energia das trevas aperta o coração dele enquanto a sensação da necromancia volta para as pontas dos dedos. O pânico toma conta do lugar porque o lendário demônio Archimonde deixou de ser só uma historinha de ninar. Ele dá um sorriso de lado e assume de vez que aquele nome lendário era dele em outra vida. O vento gelado uiva entre as nuvens escuras enquanto o clima da noite vira algo bizarramente assustador. Os mercenários se entreolham nervosos porque juravam que essas histórias eram tudo conto de fadas. As sombras ganham forma atrás do mestre revelando um pelotão de soldados que acabaram de sair da tumba. Um crânio vazio solta um grito bizarro enquanto os olhos brilham com uma luz vermelha assustadora. O nobre metido a besta encara as criaturas invocadas sem sentir nenhum pingo de medo. A galera começa a rir no campo de batalha achando que meia dúzia de esqueleto é uma piada sem graça. O moleque realmente acha que bota medo em alguém trazendo esse lixo para enfrentar um exército de verdade. Os mercenários ficam se gabando de quantos mortos-vivos eles já detonaram em missões lá na fronteira. Esses idiotas gananciosos já estão pensando em levar os ossos de brinde achando que a vitória vai ser moleza. A ordem é dada para passar por cima de qualquer um que esteja atrapalhando os planos deles. Os arqueiros preparam o arco para garantir que vai chover aço bem no meio do descampado. O Archimonde não move um músculo enquanto o barulho das bestas sendo carregadas ecoa no silêncio da noite. Um dos soldados mira bem no alvo para dar aquele golpe fatal e acabar com a luta de uma vez. Os dardos cortam o céu com uma velocidade absurda dando início a um verdadeiro massacre. Uma chuva de flechas cai do céu escuro para apagar qualquer coisa que tiver no caminho. O nosso herói continua lá parado mesmo com a morte vindo de cima sem nem tentar se proteger. Os olhos azuis e frios dele refletem o brilho do aço enquanto o tempo parece que deu uma travada. As flechas pesadas atingem o chão contudo, mas algo bizarro impede que qualquer uma encoste nele. O perdedor arrogante começa a rir achando que a armadilha dele finalmente esmagou o jovem mestre. A cara dele muda na hora quando a poeira baixa e ele vê uma cena que não faz o menor sentido. As pontas de aço ficaram congeladas no ar por causa de uma barreira invisível que protege o protagonista. Esqueletos fantasmagóricos surgem das sombras formando um paredão de ossos e aço que ninguém atravessa. Parece que depois de 200 anos os humanos esqueceram o pavor que era o exército de mortos-vivos. Os fracotes estão tremendo de medo porque nunca imaginaram que um moleque inútil invocaria guardiões tão apelões do abismo. Ele admite que esqueleto comum é bucha, mas os que ele invocou hoje são o puro suco do pesadelo. Um sorriso sinistro brota no rosto dele antes de mostrar para esses otários o que é desespero de verdade. O terror trava o coração dele vendo a presença sombria de um monstro despertando dentro de uma criança. Se liga no Berkel antes da primeira defesa cair e uma nova era de terror atropelar geral. Quem zombou do futuro que te matou agora vai pro ralo enquanto ele manda a legião de mortos pro ataque total. Klein fecha o punho e promete que hoje vai amassar cada um desses caras arrogantes com o seu poder absoluto. Guerreiros mortos-vivos brotam das sombras sedentos por um sangue que eles não provam faz séculos. Dalton tá em choque vendo o pesadelo na frente dele virar o mundo dele de cabeça para baixo num estalo.
Geral acha que esqueleto é lerdo, mas esses monstros correm tipo atleta profissional atrás de medalha de ouro. O terror domina os guardas que tentam manter a linha contra um exército que simplesmente não aceita ficar morto. O aço corta tudo e um soldado azarado percebe que a vida dele tá indo pro ralo naquele vazio sombrio. O caos domina o campo de batalha e o barulho de metal batendo em osso vira uma sinfonia de destruição total. O sangue espirra na cara do nobre que finalmente entendeu que mexeu com a pessoa errada dessa vez. Nosso protagonista manda mais uma ordem sinistra enquanto a segunda unidade de mortos se prepara para atacar pelas árvores. As bestas são engatilhadas bem em cima da cabeça dos caras que nem pensaram em olhar para os galhos escuros hoje. Dedos de osso puxam as cordas pesadas de armas que carregam maldições milenares contra os inimigos. Gritos de pura agonia ecoam por todo lado quando os soldados notam que não sobrou lugar nenhum para se esconder. Uma palavra só basta para selar o destino deles porque o mestre da necromancia não tem pena de presa patética. Flechas pretas voam pelo vento igual um enxame de marimbondo bravo buscando o coração de quem tiver no caminho. A morte cai do céu enquanto os projéteis acertam o alvo e transformam guerreiros orgulhosos num monte de cadáver frio. O som da dor domina o ar com as flechas atravessando a carne de cada soldado que estava na linha de frente hoje. Esses guerreiros corajosos estão sofrendo contra monstros de osso gigantes que não morrem nem com golpe no pescoço. O pânico toma conta do jovem lutador porque esses monstros são 1000 vezes piores que qualquer lenda que ele já viu. Larga as bestas e se prepara para o combate corpo a corpo, grita o líder tentando salvar o que restou do grupo. A voz dele até falha com a pressão de 1000 olhos mortos encarando cada passo dele nesse campo de batalha sombrio. Um sorriso maldoso aparece no rosto dele enquanto ele se prepara para mostrar por que humanos nunca devem desafiar o seu poder. Morram seus desgraçados amaldiçoados, ele berra enquanto desce a lâmina com força suficiente para rachar o chão. O aço bate no osso e a caveira de um monstro cai no chão fazendo um barulho pesado depois de um golpe certeiro. Ele começa a rir alto porque jura que arrancar a cabeça dos bichos é o segredo para vencer a batalha de hoje. A morte revida com uma lâmina gigante que quase parte o guerreiro convencido ao meio antes dele piscar. O cara fica bugado quando percebe que o monstro continua se mexendo mesmo sem a cabeça grudada no pescoço podre. Archimonde sussurra pelas sombras debochando da burrice dele sobre como as criações demoníacas dele funcionam. As regras normais de vida e morte não valem aqui porque esses esqueletos aguentam qualquer tipo de dano físico. Dedos gelados pegam a caveira caída do chão como se fosse só um chapéu qualquer jogado no meio da sala. Essa legião imparável de mortos foi o motivo principal para o grande necromante ter dominado o continente inteiro. O mercenário entra em parafuso ao ver que o monstro consegue simplesmente encaixar a cabeça de volta igual um brinquedo quebrado. Esses corpos espirituais obedecem cada comando com uma precisão tática que desafia qualquer lei da natureza nessa noite. O desespero bate forte no homem que não entende como esses pesadelos de osso continuam levantando da terra de novo e de novo. As sombras dançam em volta do jovem mestre enquanto a legião dos mortos avança sem sentir nenhum pingo de dor. Esse corpo humano fraco limita o poder dele já que ele só consegue manter 11 servos de elite ativos por enquanto. Olhos gelados analisam os sobreviventes para ver se eles aguentam continuar esse massacre totalmente injusto na floresta. Gritos bizarros ecoam pela floresta escura enquanto mais um cara vira vítima das lâminas afiadas do exército de mortos. Enquanto isso rola muita risada na mansão luxuosa onde os funcionários nem imaginam o caos sangrento que tá rolando lá fora. Aren escuta todo empolgado o mordomo contando as histórias engraçadas do tempo que o jovem mestre passou no mosteiro. Cada detalhe engraçado faz a garota cair na gargalhada imaginando o mestre dela sendo uma criança toda desajeitada. Garrison observa com um olhar suave percebendo o quanto a empregada gosta de verdade do jovem mestre hoje. Ela fica toda vermelha confirmando que qualquer um se apaixonaria por alguém tão especial quanto o nosso herói Caladão. Ela fala que o mestre é uma pessoa maravilhosa enquanto na real o garoto tá lutando pela vida contra os monstros. A ironia é pesada quando ela diz que ele é bondoso bem na hora que um mercenário morre sufocado por um monte de ossos. A menina diz que ele é um doce no exato momento que um guerreiro esqueleto esmaga um alvo humano com um golpe só. Aren acha que o mestre dela é a alma mais gentil do mundo só porque ele dividiu uns biscoitos com ela mais cedo na mansão. O sangue suja o rosto frio dele enquanto ele olha para o massacre sem demonstrar nenhuma emoção humana sequer.
Garras de esqueleto rasgam o ar e fazem os mercenários gritarem no chão até a formação deles desmoronar de vez. Os guerreiros desesperados lutam contra essa maré imparável de mortos-vivos e o som da dor deles domina a floresta escura. Aquele líder metido percebe que os homens dele estão morrendo rápido e amaldiçoa a sorte vendo os ossos voltarem buscando o sangue. Uma criatura bizarra com o pescoço igual ao de uma cobra aparece em cima da presa para terminar o serviço agora mesmo. O capitão fica possesso de raiva porque sabe que precisa parar a regeneração desses monstros antes de perder todo mundo. Ele trava o olhar no jovem mestre que tá lá parado no meio do caos parecendo um fantasma assistindo tudo. Matar o invocador é o único jeito de acabar com esse pesadelo e fazer o exército de mortos parar de se mexer. Ele pula por cima dos esqueletos com a esperança desesperada de que um golpe só mude o destino de todo mundo hoje. O capitão berra o nome do garoto e se lança no ar com a espada pronta para dar o golpe final de uma vez por todas. Chega de fingir de morto, berra o capitão querendo provar que até um demônio lendário pode ser derrotado hoje. O aço brilha na luz da lua e o cara ataca com toda a força para acabar com a vida do protagonista agora mesmo. Uma luz roxa brilha no fundo dos olhos dele e o poder antigo do necromante analisa cada movimento do inimigo. As lembranças de cada técnica que ele já viu voltam para a mente dele antes dele revidar com uma força demoníaca absurda. O traidor fica em choque total reconhecendo um golpe lendário que ele nunca esperava ver vindo de uma criança fraca. A energia roxa corta a escuridão enquanto o golpe da espada meteoro desce para resolver essa treta patética de uma vez. O sangue voa na grama e o Dalton encara o próprio peito percebendo que o fim dele chegou e não tem mais volta. O olhar demoníaco dele queima com uma luz fria enquanto o protagonista avisa que o julgamento final desse lixo começa agora. As sombras do passado somem no céu escuro e um novo capítulo dessa jornada épica começa a ser escrito com sangue hoje. Dalton cospe ainda mais sangue enquanto o jovem Lorde encara o inimigo derrotado com uma frieza absoluta. As memórias da vida passada mostram como uma simples espada no coração destruiu um exército inteiro de mortos séculos atrás. A magia lendária corre pelos dedos dele porque o poder antigo do necromante nunca foi totalmente apagado do mundo. O destino escreve certo por linhas tortas enquanto ele usa as técnicas da família Reinlan para proteger essa nova chance de viver. O ódio pelo antigo rival alimenta a alma dele e o sangue do inimigo que o matou deixa esse novo corpo ainda mais sinistro. Preso nessa nova linhagem, o protagonista aceita que não tem mais como fugir do destino da família que ele odiava. A cara do nobre moribundo é de pura confusão tentando entender as palavras enigmáticas do garoto parado na frente dele. A vida some dos olhos dele e o silêncio da floresta engole o último suspiro de um homem que tentou brincar com fogo. O vento gelado sopra sobre o cadáver enquanto o jovem mestre promete para o seu antigo assassino que uma nova era tá chegando. A ambição queima no peito do antigo demônio que decide reconstruir essa família destruída usando as próprias mãos. Tudo fica embaçado enquanto a visão dele volta devagar para esse mundo sombrio e miserável de hoje. A escuridão total cerca a alma dele e ele começa a se perguntar se finalmente chegou o fim da linha. Um metal gelado prende o pulso dele para manter o cara travado contra a superfície dura de uma cadeira. Qualquer tentativa de mexer as pernas falha porque os grilhões pesados travam os pés dele com toda a força. Dalton luta para respirar sentado num trono de espinhos que parece um pesadelo literal ganhando vida. Uma sombra misteriosa chega perto do prisioneiro e avisa que o sono profundo dele finalmente acabou. Esse é o pós-morte criado pelo próprio lendário necromante Archimon para castigar quem merece sentir dor. A confusão vira um horror absoluto quando o valentão se pergunta se está mesmo na frente de um deus morto. As lembranças das maldades que ele fez com animais inocentes passam na cabeça dele igual um filme de terror dos seus pecados. A raiva consome o moleque mimado que berra pro captor soltar ele antes que as coisas fiquem ainda piores essa noite. O tempo parece que para por um segundo quando ele finalmente cai na real que a vida dele acabou de verdade hoje. Visões de uma lâmina afiada atravessando o peito dele voltam para lembrar exatamente como a vida dele foi interrompida. A morte já pegou a alma dele e agora chegou a hora do peso gigante do karma dar o troco com tudo. Os pedidos desesperados por misericórdia não adiantam nada já que o mestre dos mortos não tem espaço para ter pena. O fogo espiritual azul brota da palma da mão dele enquanto o lendário necromante se prepara para o julgamento eterno. As sombras dominam o campo de batalha enquanto o jovem mestre avisa que a hora do acerto de contas finalmente chegou.
O Dalton fica sem entender nada vendo os próprios cães de caça virarem instrumentos de castigo divino contra ele. Aquelas feras demoníacas rugem com uma fome de outro mundo se preparando para devorar a alma corrompida dele. Cada alma que ele sacrificou um dia volta para assombrar ele através dos uivos bizarros desses predadores fantasmagóricos. O suor frio escorre pela testa dele porque ele finalmente sacou que não tem como fugir desse pesadelo que ele mesmo começou. O vilão tá sofrendo horrores enquanto o peso das merdas que ele fez esmaga o corpo dele contra esse chão amaldiçoado. O valentão tá batendo o maior desespero e implorando perdão, mas o mestre dos mortos nem pisca e só fica olhando com cara de nada. Uma lágrima de puro pavor escorre do olho dele enquanto o restinho de orgulho idiota some na escuridão hoje à noite. As roupas caras dele tão todas ensanguentadas e aquele nobre metido a besta agora parece um boneco quebrado jogado no mato. Klein tá lá de pé encarando aquele lixo no chão enquanto a lua brilha na espada dele mostrando quem é que manda. O cabelo prateado dele brilha no escuro enquanto ele resolve o que vai fazer com quem teve a audácia de mexer com a família dele. Os esqueletos fiéis saem do nada só esperando a próxima ordem desse cara que já domina a morte faz tempo. Uma energia azulada começa a brilhar nos dedos do clã enquanto ele se prepara para dar uma recompensa para os espíritos que ajudaram ele. As correntes mágicas antigas quebram na hora para finalmente deixar aquelas almas cansadas descansarem em paz depois de séculos. Vários brilhos sobem pro céu avisando que aquele contrato sombrio entre os vivos e os mortos finalmente acabou. Uma energia sinistra gira em volta do jovem mestre enquanto ele fica ali sozinho no meio desse campo cheio de brasas azuis. O silêncio toma conta de tudo enquanto o ex-demônio fica pensando no peso dessa alma que simplesmente não quer sumir. A morte de verdade só rola quando os ossos viram pó, mas o destino deu um jeito de trazer ele de volta para esse mundo por algum motivo oculto. Alguém começa a cochichar nas sombras sobre os poderes proibidos dele e o garoto percebe que não tá mais sozinho nessa floresta. O Klein fica se perguntando se esse desconhecido viu toda a transformação dele em um necromante lendário agora há pouco. O cara de capuz não quer falar quem é e só fica ali concentrando uma bola de energia espiritual pura na mão. Um monte de almas agitadas saem do chão gelado para obedecer às ordens desse novo inimigo perigoso que apareceu. Uma fumaça verde sai da boca de um soldado morto enquanto o corpo dele vira um fantoche nesse ritual bizarro. Um olho azul arregalado abre de repente com um brilho bizarro avisando que um novo guerreiro morto-vivo acaba de nascer. As sombras se retorcem enquanto o encapuzado fica no meio de um exército de carniceiros que brotam da grama suja. O Klein saca na hora que técnica é aquela e percebe que estão usando uma arte antiga para controlar os cadáveres. O inimigo fala na cara que o Dalton foi um fracasso total e que esses corpos novos vão ser bem mais úteis para ele. Uma risada maligna ecoa pelas montanhas geladas enquanto uma nova ameaça se prepara para banhar o continente de sangue. A Aren tenta contar umas histórias engraçadas de quando o garoto era criança, mas o clima tá pesado demais pra brincadeira. O Dunkel aperta o pergaminho de sinal com uma cara de preocupado porque ele sente que o jovem mestre tá correndo um perigo que ninguém viu ainda. Ele tá segurando um pergaminho de sinal misterioso que a gente sabe que só serve para quando a situação fica desesperadora. Já se passaram 3 horas sem nenhuma notícia da floresta e o suor frio começa a escorrer pelo rosto do cavaleiro. O Sr. Dunkel vai pegar o cavalo dele, mas 2 soldados barram o caminho antes mesmo dele começar a procurar o mestre. Os caras exigem que ele fique onde tá porque a competição real ainda tá rolando lá no meio do mato. Ele olha bem de perto pros 2 guardas e percebe que tem alguma coisa muito errada com essa história toda. O emblema azul da família Convel brilha na armadura deles e entrega que esses guardas são do lado dos inimigos. O cheiro de traição tá no ar e o comandante percebe que o Lord Dalton tinha um plano bem sujo desde o começo. Esse guerreiro veterano avisa que ele é quem manda nos Cavaleiros de Renlan e que não vai mais ficar parado assistindo isso. Ele solta um olhar pesado de autoridade e pergunta se esses caras têm noção da burrada que estão fazendo. Os 2 soldados travam de medo quando percebem que acabaram de desafiar o cavaleiro lendário errado. Ele vira para a empregada e deixa bem claro que agora a única coisa que importa é encontrar o jovem mestre Klein. O Dunkel manda a Aren voltar correndo para a mansão com o padre que devia estar acompanhando eles. O coração dele dispara quando a garota conta que o padre sumiu do nada sem falar nadinha para ninguém. O aviso que o Klein deu volta na cabeça dele porque aquele padre esquisito nunca foi flor que se cheire.
Ele solta um palavrão e rasga o pergaminho mágico com os dentes para chamar reforço antes que o pior aconteça. Tem alguém voando baixo montado num cavalo pela floresta porque sabe que o jovem mestre tá numa enrascada enorme. Um exército gigante de sombras está ali de prontidão para esmagar qualquer um que se atreva a desafiar o mestre deles. O Klein percebe que a mana dele zerou e que não tem a menor condição de usar necromancia agora. O suor escorre pelo rosto dele enquanto ele tenta não perder a postura diante dessa pressão absurda que o inimigo está fazendo. O líder misterioso de capuz manda os homens avançarem e acabarem logo com o serviço sem pensar duas vezes. O vilão grita para matarem o Klein logo enquanto aquele exército das trevas começa a marchar na direção dele. O nosso herói dá risada da ideia de que uma artinha de ressuscitação michuruca ia vencer o verdadeiro rei dos mortos. Uma marca roxa começa a brilhar na mão dele enquanto ele se prepara para soltar um golpe secreto que ninguém imaginava. Os gritos de agonia tomam conta de tudo enquanto o pessoal começa a sentir o verdadeiro terror desse campo de batalha. Ele resmunga que o cara tá ferrado e uma luz sinistra começa a se concentrar bem no meio do lugar. O cara de capuz fica sem entender nada quando percebe que tem algo muito doido caindo do céu escuro. Um pilar gigante de luz dourada acerta o chão com tanta força que racha a terra e deixa todo mundo cego. O padre Garrison cai no meio da briga parecendo um meteoro sagrado enviado do céu para julgar os pecadores. Os olhos dele brilham com uma fúria divina enquanto ele invoca o poder da luz para expulsar as trevas desse mundo. Ele berra para que os mortos descansem e uma explosão sagrada destrói todos os monstros que estavam ali perto. Uma sombra enorme aparece do lado do garoto e fala para ele relaxar porque o reforço finalmente chegou na floresta. O mercenário de capuz treme todo e pergunta quem é esse monstro que apareceu na frente dele. O vento sopra forte no campo enquanto o homem misterioso se prepara para mostrar a cara para esses vermes. Garrison Vierman dá um passo à frente e se apresenta como o lendário representante oficial da Ordem Sagrada. As lendas falam de 3 armas humanas chamadas agentes que obedecem o Papa sem questionar nadinha. Só esses guerreiros de elite conseguem usar as relíquias sagradas que o antigo Santo Gaul deixou para trás. Cada um desses agentes tem a força de uma fortaleza inteira e consegue varrer 1000 inimigos sozinho. O mercenário entra em pânico total porque mal consegue respirar com o peso dessa energia sagrada em cima dele. Uma luz cegante explode no campo de batalha e apaga todo mundo com o impacto de uma estrela caindo. O vilão mascarado se dá conta de que tá cara a cara com o cara mais forte de toda a igreja. O Klein fica só observando a bagunça com um olhar frio porque agora ele entendeu o tamanho do poder da família dele. O padre cheio de cicatrizes sorri pro jovem mestre e promete que nada vai tocar nele enquanto ele estiver ali. Uns rosnados bizarros saem das sombras enquanto os mortos-vivos que sobraram começam a perder o controle dos corpos podres. A confusão recomeça, mas a luz sagrada do representante não deixa a escuridão dar nem mais um passo. Um monstro horroroso dá um grito de gelar o sangue e vai para cima do comandante sagrado pro tudo ou nada. O Garrison solta um urro que faz o céu tremer enquanto o sangue espirra na cara cicatrizada dele durante a luta. Aquele livrão brilhante vira uma arma mortal enquanto ele desce o sarrafo e manda avisarem os pecadores. O olho dele brilha com as chamas da justiça divina enquanto ele manda os sobreviventes pedirem perdão de joelhos. Esse padre sinistro resolve batizar todo mundo com fogo e esmaga o poder no chão para acabar com essas vidas medíocres. Uma luz pura explode para limpar os pecados de geral enquanto os inimigos voam pelos ares igual bonecos de pano. A bota pesada dele pisa no chão com tanta força que rola um terremoto na floresta inteira. Voa poeira e pedra para todo lado porque a onda de choque do pisão dele desintegra a grama num segundo. Ele chama essa violência pura de misericórdia enquanto senta o livro brilhante na cara de outro mercenário azarado. O julgamento final chega quando o homem sagrado acerta um golpe destruidor para acabar com o último atacante que sobrou. Tem um agente escondido na moita olhando o massacre e se perguntando o que um padre daquele nível tá fazendo protegendo o moleque. O chão tá forrado de cadáveres e o cara escondido percebe que acabou de ver um nível de apelação bizarro. O espião mete o pé dali morrendo de medo porque encarar um padre de alto escalão não tava nos planos. Ele sai correndo pela lama gritando que essa missão era para ser simples e virou uma loucura total. De repente a máscara dele cai no chão quando ele tropeça num galho tentando fugir desesperado. Uma mão gigante agarra a nuca dele e o Garrison pergunta onde que o ratinho tá indo com tanta pressa.
O Dalton solta um berro de dor enquanto sente a mente dele sendo rasgada por uma força divina agora mesmo. O padre Garrison fica ali em cima dele com um olhar frio avisando que a oração sagrada ainda não acabou. O sangue começa a escorrer dos olhos dele enquanto o peso do julgamento celestial esmaga a alma do infeliz. A luz explode para todo lado quando o padre gigante acerta o golpe final para mandar esse pecador pro inferno de uma vez. Tudo fica em silêncio de novo enquanto o garoto de cabelo prateado observa aquele show de horror e poder sagrado. Um olho rola pela grama servindo de lembrança macabra do massacre que acabou de rolar ali. O jovem mestre Klein olha para a carnificina e se pergunta como um homem de Deus consegue ser tão violento assim. Esse monstro vestido de padre só deu um passo e picotou uns 20 inimigos em pedacinhos vermelhos. A aura dele é tão pesada que parece uma montanha invisível esmagando quem ainda está vivo no campo. 20 corpos viraram carne moída num piscar de olhos sem que o padre nem precisasse puxar uma arma de verdade. A mão dele tá toda suja de sangue e o brilho no olho parece mais de um demônio do que de alguém santo. O Garrison fala que sentiu um rastro podre de necromancia e correu para ver de onde estava vindo esse cheiro. Um sorriso meio torto aparece naquela cara cicatrizada porque ele sentiu que tem algo muito estranho rolando. Ele coloca a mão cheia de sangue no ombro do garoto e comenta sobre a energia que sentiu durante a briga. O olhar gelado dele dá a entender que aquele poder sombrio que ele sentiu não era do monstro morto coisa nenhuma. O olhar sombrio dele entrega que no fundo daquele corpo frágil bate o coração gelado de um necromante das antigas. Com os dedos cheios de sangue o jovem mestre provou que é um predador que resolveu mostrar a real face nessa noite. O Dunkel tá disparado no meio do campo gritando o nome do patrãozinho num desespero total hoje. O cavaleiro veterano ficou em choque porque nunca imaginou ver o garoto num estado tão bizarro sozinho por ali. O Klein levanta a cabeça todo acabado enquanto o barulho de cavalos correndo chega na floresta escura. O protagonista tá todo lascado por dentro porque o corpo humano fraco dele ainda não aguenta o peso de tanto poder sombrio. A força dele some do nada e o moleque desaba na grama gelada deixando o cavaleiro apavorado agora há pouco. O veterano corre desesperado até o Lorde caído enquanto o silêncio da noite finalmente acaba por ali. Nosso herói manda aquele guerreiro barulhento calar a boca porque ele só quer um ombro para se apoiar depois daquela treta. O pânico toma conta quando o capitão pergunta onde foi parar o outro nobre que devia estar caçando ali perto. Ele solta uma bomba ao confessar que acabou com a vida do nobre que tentou armar um assassinato contra ele hoje. A notícia do que aconteceu corre rápido até o palácio onde as famílias mais brabas se juntam para cobrar justiça. Uma mão pesada bate na mesa de madeira com tanta força que o tribunal inteiro chega a balançar. O conde Delcan Convel explode de raiva porque se recusa a acreditar que o filho dele era um assassino sujo. A nobreza assiste o circo pegar fogo enquanto o pai desesperado jura que o filho era um homem de honra até o fim. Alguém sugere que foquem no verdadeiro culpado em vez de perder tempo com essas perguntas inúteis hoje. Esse cara conta que o jovem Lorde não mudou uma vírgula do depoimento mesmo depois de um interrogatório pesado. Os registros oficiais provam que 20 mercenários saíram da propriedade na mesma hora que os moleques sumiram. O coração do Lorde Convel aperta enquanto ele xinga os próprios homens por deixarem pistas tão óbvias dos crimes. Começa um bate-boca no salão porque ninguém acredita que um moleque sem talento nenhum venceria um cavaleiro treinado. Os boatos correm entre os nobres porque o próprio duque disse que o protagonista não tem nem um pingo de mana no corpo. O vilão entra em desespero quando percebe que tá frito se a verdade sobre a tentativa de assassinato aparecer. O Lorde Convel muda o plano e pede pro pessoal lembrar como aquela criança na frente deles é estranha. Todo mundo recorda das fofocas bizarras sobre a duquesa Clary e de como o menino dizia ser um demônio desde pequeno. O Convel quer saber como vão confiar na palavra de uma criança doida e culpar o filho dele como um assassino qualquer. O cara começa a berrar de raiva acusando o protagonista de contratar matadores e colocar a culpa no Dalton. O salão fica mudo de repente quando uma voz fria e conhecida manda todo mundo parar com essa palhaçada agora mesmo. O Klein entra por aquelas portas com uma autoridade tão absurda que todo mundo ali simplesmente congela. Nosso herói explica na maior calma que transformou os mercenários em mortos-vivos até o padre Garrison chegar para ajudar na fuga. O Convel grita que o moleque é mentiroso, mas o jovem mestre só encara ele com um olhar de dar medo. O Klein dá um sorriso maldoso pensando se os boatos sobre a identidade antiga dele são mesmo verdadeiros hoje.
O clima fica pesado enquanto o velho rende os dentes e treme diante da pressão monstra de um verdadeiro monstro. No fundo da alma ele jura que vai restaurar a glória da casa dele e esmagar os vermes que sujaram seu legado. Batidas na porta interrompem o plano dele de apagar as famílias interesseiras do mapa de uma vez por todas. Uma figura misteriosa pede desculpas pelo atraso enquanto o cabelo dourado brilha sob as luzes do casarão. A comandante Laia entra no recinto com uma moral que só os cavaleiros mais brabos da lança sagrada possuem. Nosso herói desconfia e se pergunta por que essa guerreira gata apareceu tanto no teste quanto na reunião. O pessoal discute sobre política familiar até o líder confirmar que a convidada tem permissão total para estar ali. O histórico de missões dela justifica sua presença já que o Dalton trabalhou com a ordem dela por um tempo. Ela tira o casaco com toda a elegância do mundo e se prepara para entrar nessa conversa séria sobre o futuro real. Os olhos dourados dela têm uma intensidade que parece atravessar qualquer mentira escondida ali dentro. Eles se encaram por um instante e o garoto percebe que ela pode estar querendo algo a mais do que só política. Essa comandante lendária levanta a mão e pede para trocar uma ideia no particular com o jovem mestre longe de todos. Ele fica com cara de interrogação porque nunca esperou um contato tão direto de alguém tão importante daquela ordem. O Duque deixa eles conversarem rapidinho mas avisa pro garoto não vacilar com esse pedido estranho. Essa situação tá muito chata porque cavaleiros sempre agem como se fossem as estrelas de um drama quando conhecem alguém. Esse encontro inesperado parece uma oportunidade de ouro porque ela pode ter 3 motivos específicos para essa chamada. Pode ser uma checagem ou suspeita ou até um teste secreto por trás dessa reunião repentina com o pai gelado. Todos os caminhos levam ao mesmo lugar e ele decide que fugir não é mais uma opção para um rei. Essa família Falviver vai ser a ferramenta perfeita para ele escalar de volta ao topo desse mundo miserável. Botas pesadas ecoam no chão de mármore enquanto uma presença poderosa se prepara para encarar o jovem mestre no corredor. O silêncio domina o lugar enquanto aqueles lábios ficam fechados até a tensão ficar quase insuportável. Uma garota misteriosa dá um passo à frente e chama por ele com uma voz num tom bem estranho e sedutor. Ele trava de medo quando ela invade o espaço dele e pergunta se pode finalmente tocar no corpo dele por algum motivo secreto. O suor escorre pelo rosto dele porque não dá para saber se ela tá falando sério ou só jogando um jogo perigoso. A Laia Rain Palviver é a filha lendária de um grande ducado e a mestre absoluta da lança azul sagrada. Monstros horrorosos rugem de fome prontos para despedaçar qualquer humano que ouse entrar ali hoje. A guerreira encara a matilha inteira sem medo nenhum porque o nível de habilidade dela é de outro planeta. Uma luz azul brilha nos olhos dela enquanto ela ativa uma técnica de mana pesada para acabar com a luta na hora. A lança dela ataca com a força de um tsunami para varrer cada uma daquelas feras que estão no caminho dela agora. A comandante Laia ficou famosa ao aniquilar monstros de elite durante uma missão de limpeza pesada no oeste. O sangue mancha o chão enquanto ela fica sozinha entre os cadáveres dos inimigos depois de um massacre total na floresta. Todo mundo que viu confirma que ela resolveu a operação inteira sozinha sem precisar de ajuda dos outros cavaleiros. Ela vira de repente com um olhar afiado mandando o moleque parar de enrolar e seguir ela pelos corredores. Aquela beldade gelada lembra ele que os dois nem têm laço de sangue então não tem por que ele agir todo amiguinho. O Eikel comentou uma vez que a mãe dela era a segunda esposa de um duque o que deixa essa árvore genealógica bem confusa. Biologicamente falando eles não têm conexão nenhuma porque ela é filha da primeira esposa de outra família. O clima fica mudo enquanto a comandante loira diz que a curiosidade dela finalmente falou mais alto agora. O Klein perde o fôlego quando ela avança do nada e segura a roupa dele com força para ele não escapar. O rosto dela chega bem perto do dele enquanto ela pede permissão para tocar no corpo dele com uma cara muito séria. Ele fica sem entender nada e começa a berrar perguntando por que desse pedido bizarro no meio do corredor. A Laia nem liga para os protestos dele e agarra a mão do jovem mestre com firmeza para ele não fugir da investigação. A pele macia de criança surpreende ela já que as mãos dele não têm as cicatrizes de quem treina pesado hoje. Nosso herói não entende por que ela tá apalpando a mão dele mas a garota explica que espadachins de elite escondem bem os calos. Os tendões não mentem então ela aperta o polegar dele para achar provas do treinamento secreto que ele faz escondido. Essa garota misteriosa chega junto e pergunta se o nosso herói já segurou uma espada de verdade na vida.
Os olhos dela focam na pele lisa dele enquanto ela se pergunta como um moleque fraco derrotou mercenários e um cavaleiro. Ela solta um sussurro no ar questionando se algum poder sombrio oculto foi o real responsável por aquela vitória. O clã empurra a garota com um movimento rápido porque aquele olhar intenso dela já estava deixando ele desconfortável. Essa loira gata é perigosa porque ela tá caçando a alma lendária do Archimonde que tá escondida no corpo dele. Aquele olhar afiado serve para testar a alma dele e ver como ele reage em vez de só esperar uma resposta pronta. Vacilar agora só ia confirmar as suspeitas dela, então o protagonista resolve encarar ela com mais confiança. Um sorriso sinistro surge no rosto dele enquanto ele pergunta o que ela faria se ele fosse mesmo aquele monstro antigo. Uma risada inesperada ecoa pelo ar enquanto ela debocha da ideia de um molequinho ser o necromante mais temido da história. Ela fala com o maior deboche porque não tem como um tampinha como ele ser um demônio lendário nesse mundo. Nosso herói fica estático depois de ser chamado de pirralho por alguém que não faz ideia do poder aterrorizante dele. O choque toma conta do rosto dele porque o orgulho lendário está sendo pisoteado por uma garota que acha que ele é só uma criança. A raiva faz ele tremer enquanto pergunta se ela não quis dizer outra coisa em vez de chamar ele de moleque inútil. Palavras frias acertam o ego dele quando ela diz que ele não tem nem um pingo de presença para ser um Lorde das Trevas. O dano emocional é pesado quando ela promete dar um beijo nele se um fraco como ele algum dia vencer um cavaleiro de verdade. O Klein fica sem saber o que rolou tentando processar as atitudes estranhas da garota que tá ali na frente dele. Uma dor aguda ataca a mente dele porque a batalha recente deixou os canais de energia interna dele todos bagunçados. A dúvida só aumenta enquanto ele segue a Laia pensando se essa ajuda foi jogo político ou só uma tentativa de suborno. A luz do sol bate no cabelo dourado dela enquanto eles chegam no salão onde o destino da família Renlan vai ser decidido. Essa guerreira linda olha para trás com desprezo porque acredita que o lendário Archimonde nunca seria tão patético. Passos pesados ecoam pelo chão de mármore enquanto os guardas avisam que o segundo mestre e a convidada chegaram. Todo mundo encara a criança problemática que passou 7 anos trancada sob a vigília da ordem religiosa fanática. O Delcan com véu treme de suar frio porque ninguém ali acredita que o garoto matou o filho dele só para se defender. O nobre de alto escalão quer saber cada detalhe da conversa secreta que eles tiveram antes do julgamento oficial começar. O aço canta quando o jovem mestre puxa uma lâmina afiada enquanto a loira assiste a confusão começar com os olhos arregalados. O chão chega a tremer quando ele bate a espada com força exigindo que todo mundo ali feche a boca na hora. Os conselheiros ficaram de queixo caído porque ninguém esperava tanta moral vindo de um cara que nem tem mana. Agora o clima pesou de vez pro lado do culpado com o Klein apontando a lâmina afiada direto no pescoço dele. O salão inteiro emudeceu quando nosso herói mandou a real sobre resolver a treta no estilo bruto lá do norte. Com o olhar pegando fogo igual um antigo Lorde das Trevas, ele lançou o desafio pro nobre encarar um julgamento por combate. Geral travou na hora sentindo o peso dessa parada de julgamento por combate ecoando por todo aquele lugar. Essa é uma tradição das antigas lá do norte usada só quando o conselho não consegue decidir nada na base da lei. O plano do nosso protagonista é simples: quem ganhar essa luta de espadas hoje à noite leva tudo o que quiser. Tá na cara que o moleque tentou matar ele primeiro, mas o conde ganancioso ainda quis botar a culpa no Klein. O Klein confessa que na real é o Archimonde e não tá nem aí pra mulher que foi a mãe desse corpo novo dele. A pressão só aumenta enquanto o garoto de cabelo prateado exige uma resposta imediata daquele cara que tá ali suando frio. A nobreza não para de fofocar sobre a tal tradição e o conde percebeu que caiu numa armadilha sem saída. O Duque Renlan deixou bem claro que esse duelo vai selar o destino das duas famílias de uma vez por todas. Agora o papelório não vale de mais nada porque as leis da espada tomaram conta de toda a situação. O vilão já ficou com o olho brilhando de ganância achando que o mestre seria uma presa fácil por não ter mana. Ele resolveu mandar um cavaleiro campeão para lutar no lugar dele só para ver o moleque sendo derrotado hoje mesmo. Ele mandou o cara pro inferno com toda a frieza do mundo depois de ver como o próprio filho foi humilhado. O desafio foi aceito e agora começou a contagem regressiva de 4 dias para a luta mais esperada do palácio. Tem gente observando de longe enquanto o nosso herói decide usar esse lixo de pessoa como degrau para chegar ao trono. A noite chega na mansão e o Klein já começa a planejar como vai mudar essa família podre de dentro para fora. Um grito bizarro ecoou pelo salão quando alguém resolveu barrar aquela proposta perigosa ali mesmo.
O Delin ficou maluco sem acreditar que o irmão mais novo dele realmente quer encarar um julgamento por combate. O Klein só suspirou de tédio porque já ouviu esse mesmo papinho umas 10 vezes só hoje. O garoto de ouro ficou em choque quando soube que o próprio pai já tinha dado o sinal verde para tudo. O irmão preocupado até tentou se oferecer para lutar, mas o protagonista cortou o barato dele na hora. O Klein mandou a real lembrando que a família dele só manda no norte por causa do duque e do sucessor perfeito. Se ele mandasse um campeão, as outras famílias iam ter a desculpa perfeita para tirar o sucessor do caminho. A única coisa que passa pela cabeça dele agora é mudar a fama que tem enquanto se prepara pro teste de força. Nosso herói não vai desistir de jeito nenhum porque ele tem motivos secretos para entrar naquela arena hoje. Ele começou a lembrar do dia que um bebezinho chegou e mudou a vida daquele garoto solitário para sempre. Aquela mãozinha minúscula segurando ele despertou um instinto de proteção que duraria muitos anos. O Delin lembra de ver um anjinho naquele berço antes da ordem sagrada levar o irmão dele embora. Depois de esperar 7 anos, ele agora tá morrendo de medo desse duelo tirar o irmão dele de perto outra vez. Ele agarrou os ombros do Klein com toda a força, tentando impedir o garoto de seguir com essa missão suicida. Com os olhos cheios de lágrimas, ele implorou para o moleque ouvir bem antes que tudo desse muito errado. O Klein só ficou olhando para aquele valentão patético, se perguntando por que o moleque arrogante começou a chorar do nada. O guerreiro loiro tentou falar alguma coisa, mas o clima no quarto continuava pesado, com um cheiro de treta no ar. Um mensageiro interrompeu a conversa para avisar que o traíra do Conde Convel já escolheu o campeão dele. Enquanto o irmão estava lá paralisado, nosso herói quis logo saber o nome do tal lutador misterioso. O cara é um cavaleiro expulso chamado Randel, que ficou famoso por ser uma máquina de matar nos campos de batalha. As portas abriram com um estrondo e deu para sentir a presença de um verdadeiro monstro invadindo o corredor. Até a cabeça de leão na parede parecia observar enquanto o mensageiro explicava por que o cara foi banido do Império. O vinho cor de sangue enchia o copo enquanto a fama de matador desse sujeito só aumentava cada vez mais. O tal do Randel tem uma sede de sangue tão bizarra que ele transformava qualquer missão num cemitério para os inimigos. O guerreiro todo bombado virava o resto da bebida, cercado pelos corpos destruídos de quem cruzou o caminho dele. Com um olhar cheio de maldade, ele já estava imaginando os gritos do jovem mestre Renlan que viriam em breve. De cabelo prateado ao vento, nosso protagonista já está pronto para mostrar para esse cavaleiro o que é o terror de verdade. A espada customizada finalmente chega, mas vem acompanhada de um aviso bem sério sobre como ela é frágil. O ferreiro deixa claro que se bater contra qualquer arma com mana, esse metal vai virar poeira na hora. Klein pega aquela lâmina frágil com uma cara totalmente fria e já manda a galera se preparar para partir. O nosso protagonista surge debaixo do sol forte enquanto todo mundo começa a fofocar, chocado com aquela chegada surpresa. O Conde Convel começa a zombar do jovem herdeiro e enche o peito para gabar o cavaleiro apelão que ele trouxe do Império. O Duque Renlan fica na dele calado enquanto o nobre folgado sugere colocar o irmão mais forte no lugar para a luta. Klein dá uma olhada naquela arena cheia de poeira, tentando achar onde o adversário dele se enfiou. De repente, uma sombra gigantesca cobre o jovem mestre quando uma força absurda cai direto no meio do campo de batalha. Aquele monstro cheio de cicatrizes chamado Randel dá um passo à frente, encarando o garoto lá de cima com um sorriso bizarro. O gigante Brutamontes tira uma onda com a cara de criança dele, esbanjando uma confiança que não cabe no peito. A mão enorme dele avança na pura maldade, tentando esmagar o pescoço do jovem mestre. Klein desvia no mesmo milissegundo, dando um pulo para trás tão rápido que deixa todo mundo sem entender nada. A plateia inteira fica de boca aberta enquanto o conde aproveita para zoar o garoto, dizendo que ele fugiu correndo. Randel acha que o moleque está morrendo de medo, mas na verdade o nosso protagonista só está com uma preguiça absurda disso tudo. Aquele toque do nada faz ele lembrar do padre cruel que torturava ele no passado, trazendo memórias bem sombrias. Lai observa tudo lá de cima e ignora totalmente os avisos do seu ajudante para ir embora dali. No fundo, a loira linda está torcendo para ele vencer, porque essa é a chance de ela confirmar quem ele é de verdade. O nosso herói dá uma tossidinha sem graça e mete a desculpa de que só recuou porque estava com torcicolo. O Brutamontes não dá a mínima para a desculpa e descarrega a mão pesada direto no ombro dele. Uma energia sombria e assustadora surge do nada quando o antigo necromante fita o gigante com um ódio mortal.
Aquela provocação mexe com o brio do monstro cicatrizado que responde com um sorriso muito macabro. Um punho gigante desse cheio de sede de sangue enquanto o jovem mestre calmamente abre os botões do seu casaco pesado. O chão da arena simplesmente explode e as pedras sólidas viram migalhas com a força daquele soco monstruoso. O guerreiro cicatrizado fica sem entender nada ao ver que sua mão enorme só agarrou um pedaço de pano vazio. A galera na arquibancada grita em choque total vendo o jovem Lorde simplesmente sumir no ar bem diante dos olhos de todo mundo. Passos leves tocam o chão poeirento mostrando o garoto de cabelo platinado de pé sem nenhum arranhão sequer. O nosso herói pensa consigo mesmo que bater de frente com aquela força bruta toda seria uma tremenda burrice. Delin assiste tudo suando frio sem fazer a menor ideia de como o irmão mais fraco vai conseguir sobreviver contra aquele monstro. O desespero toma conta de Delin que já começa a achar que o irmãozinho dele está caminhando direto para a morte. Ele lembra da discussão pesada que tiveram e percebe que o futuro de toda a família depende desse único combate. Uma onda de choque rasga a terra quando a luta realmente começa a esquentar de verdade. O guerreiro gigante gira aquela espada imensa com força suficiente para partir uma montanha inteira no meio. Um brilho roxo sinistro surge nos olhos do jovem mestre enquanto ele puxa sua espada personalizada da bainha. O instinto animal do gigante avisa que o perigo está perto quando um vento gelado de morte passa raspando pelo seu pescoço. Randel consegue segurar a lâmina no ar e arremessa o garoto com tudo direto contra o chão. O nosso herói finca a espada no chão para deslizar e segurar aquele impacto violento. O público grita em pânico absoluto vendo o Brutamontes pular na direção dele para desferir outro golpe destruidor. O metal bate contra os músculos de aço e o jovem Lorde faz de tudo para aguentar aquela pressão esmagadora. No meio do barulho o gigante sussurra de um jeito sombrio exigindo ver aquela magia negra lendária com a qual ele tanto sonhou. O monstro abre um sorriso debochado zombando da lenda do maior necromante que já pisou no mundo. Um arrepio congelante gela o sangue do gigante ao olhar bem nos olhos daquele garoto e ver um abismo de verdade. O medo paralisa a alma do guerreiro que finalmente cai na real sobre o perigo que ele tem pela frente hoje. O herói fica puto da vida e chega a cogitar liberar seu poder sombrio para passar o rodo em todo mundo que está ali. Uma onda de pânico puro consome o guerreiro gigante fazendo o coração dele errar as batidas. Numa reviravolta bizarra o grandalhão dá um salto desesperado para trás tentando criar uma distância segura. A plateia começa a cochichar sem entender nada enquanto o suor frio escorre pelo rosto do campeão cheio de cicatrizes. Uma silhueta gigantesca da própria morte aparece por um instante atrás do garoto como uma aura aterrorizante. O Conde Convel rende os dentes de tanta raiva enquanto o Duque só observa tudo com aquele olhar afiado dele. Klein com toda a calma do mundo avisa ao oponente trêmulo que não vai usar nenhuma daquelas magias proibidas hoje. Nosso herói bate no peito para honrar o nome da família e jura que vai resolver essa treta apenas usando sua espada. O pai e o irmão dele olham aquilo boquiabertos sem acreditar na postura de guerreiro de verdade que o garoto está mostrando. O coliseu inteiro explode em gritos de apoio fazendo aquele conde safado começar a suar frio de nervoso. A torcida faz um barulho ensurdecedor que treme a arena quando percebem que o jovem mestre não estava de brincadeira. O Brutamontes tenta se convencer de que aquilo foi só sorte e começa a carregar todo o seu poder na lâmina. Vendo que o garoto não tem mana nenhuma, o gigante força o próprio corpo ao limite para usar sua esgrima imperial máxima. Com uma explosão de energia o guerreiro gigante avança com tudo decidido a apagar o herdeiro dos Renlan do mapa. Um corte gigantesco de energia vermelha rasga o ar enquanto o jovem Lorde esquiva com uma facilidade absurda. O brilho roxo volta nos olhos do jovem mestre que consegue ler perfeitamente a técnica e a quantidade de mana do oponente. Aquele cavaleiro descontrolado ataca várias vezes seguidas, mas o Klein prevê o caminho de cada golpe antes mesmo de acontecer. Com o ódio mortal da agilidade do garoto, o Brutamontes descarrega um golpe insano para acabar de vez com a luta. Uma nuvem de poeira cobre o campo de batalha, mas o campeão gigante só encontra o chão vazio debaixo do seu golpe. O pânico bate forte no ex-cavaleiro ao perceber que o garoto leu cada passo seu e sumiu num piscar de olhos. Descendo como uma sombra silenciosa, o jovem mestre se posiciona para dar o golpe final bem no ponto cego do inimigo. Um sorriso frio no rosto do Klein mostra que ele está perfeitamente posicionado nas costas totalmente expostas do gigante. O jovem Lorde ativa a lendária técnica da espada meteoro rasgando o adversário com uma precisão cirúrgica.
A plateia inteira fica boquiaberta ao reconhecer o estilo de combate lendário que está sendo usado ali. Randall solta um grito de dor absurdo quando aquele corte devastador passa direto pela defesa pesada dele. O gigante não consegue entender de jeito nenhum como um garoto sem mana faz um ataque de nível tão bizarro. Um silêncio total toma conta do lugar enquanto Lai assiste o garoto com uma cara de puro espanto. Longe dali no seu casarão o Duque confessa para si mesmo como se sente culpado e impotente com tudo isso. O conselheiro fiel dele pergunta por que diabos o pai deixaria o próprio filho entrar num duelo tão perigoso assim. O nobre cheio de dor explica que precisava deixar o filho defender a honra da falecida mãe dele. O servo tenta acalmar o mestre lembrando que o jovem lorde sempre escondeu um poder gigantesco por trás de tudo. A grande verdade é que o necromante supremo nunca entra numa briga sem ter a certeza absoluta de que vai vencer. O Duque fica em choque ao ver seu filho executando com perfeição a arte marcial secreta da própria família. Esse estilo lendário dos Renlan serve justamente para economizar mana e aguentar o frio extremo do norte. É o oposto do estilo imperial que gasta energia a rodo feito um leão caçando para esmagar a presa de uma vez. A esgrima do norte funciona como uma brisa gelada de inverno que derruba o alvo antes dele esboçar qualquer reação. É a definição de paciência absoluta esperando a brecha perfeita para dar o bote com a maior eficiência possível. Essa técnica roubada permite que o jovem mestre ignore a falta de mana e continue desferindo golpes fatais. Com um sorrisinho confiante ele avisa que o seu estilo delicado é mais do que suficiente para destruir esse grandalhão. Randall rende os dentes humilhado vendo seu ego gigante ser despedaçado pelas provocações daquele moleque. Uma aura vermelha absurda explode do corpo do gigante que se prepara para apelar com seu poder proibido máximo. O público desesperado assiste aterrorizado o cavaleiro lendário se preparando para usar sua técnica secreta mais mortal. O gigante concentra uma quantidade absurda de mana vermelha feita especialmente para travar os movimentos do oponente. Randall grita com um ódio insano enquanto o jovem mestre continua nem aí para aquele chilique desesperado. Dando um salto gigante para o alto, o guerreiro colossal descarrega todo o seu poder em um último golpe definitivo. Dellen solta um berro de pavor ao ver aquela energia vermelha assustadora caindo direto em cima do irmão mais novo. O metal se choca com uma força brutal enquanto o gigante bate a espada brilhante contra aquela defesa frágil. Uma lembrança rápida mostra que aquela espada foi feita de propósito para quebrar ao bater em mana de alto nível. E como já era de se esperar, a lâmina do jovem lorde começa a rachar na hora com a pressão do impacto. O campeão cheio de cicatrizes dá um sorriso maldoso crente de que finalmente garantiu a vitória absoluta. Mas em vez de entrar em desespero, o jovem mestre dá um sorriso de canto vendo que seu plano funcionou direitinho. Uma única pena flutua devagar pelo ar simbolizando a arma perfeita para caçar aquela fera enorme. O leão feroz do estilo imperial fica totalmente paralisado só com a chegada daquela pena flutuante. A sombra gigante de um predador implacável cobre a fera assustada mostrando quem manda ali de verdade. A espada barata de treino se quebra inteira deixando o jovem mestre desarmado no meio da poeira. Mas logo em seguida um contra-ataque a queima-roupa decepa o braço pesado do gigante fazendo a arma dele voar longe. O Duque entra no meio e interrompe o combate decretando de vez o fim daquele duelo maluco. Os cavaleiros experientes assistem tudo sem acreditar ao perceberem que o jovem mestre armou uma armadilha perfeita para vencer. A galera na arquibancada não para de cochichar sobre aquela vitória impecável enquanto o garoto de cabelo platinado encara o oponente derrotado de cima. O ex-campeão grita de dor no chão de pedra todo ensanguentado enquanto os magos médicos correm para tentar salvar o cara. Sem esboçar nenhuma reação diante daquela carnificina, o jovem mestre pergunta na maior calmaria se dá para colar o braço arrancado de volta. Os curandeiros ficam em choque e explicam correndo que aquele estrago todo está muito além do que as magias básicas de cura conseguem resolver. Nosso herói fica inconformado em silêncio com o atraso da magia através dos séculos até que a voz do pai dele corta o ar chamando seu nome. O Duque, encarando o garoto com seriedade, quer saber como uma criança consegue olhar para uma ferida horrorosa daquelas sem piscar os olhos. Na hora bate aquele desespero no lendário necromante porque ele lembra que ainda precisa fingir ser apenas um herdeiro mimado e inocente. Ele coça a cabeça tentando bolar um jeito de reagir como se fosse uma criança frágil e assustada diante de toda aquela loucura. Enquanto isso, com Convel entra em desespero total pensando na montanha de moedas de ouro que ele jogou no lixo com aquele guerreiro inútil.
O duque chega junto cobrando o cumprimento do acordo, mas o conde falido se recusa a aceitar que perdeu tudo. Uma lâmina invisível carregada de sede de sangue passa raspando pelo pescoço do nobre quando nosso herói crava nele aquele olhar roxo congelante. É como se o peso de uma montanha invisível caísse de repente sobre o lorde arrogante, deixando o cara travado sem entender nada do que está rolando. Tremendo feito vara verde e com a mão na garganta, o conde cai de joelhos enquanto Klein exige de forma implacável que ele abra o bico sobre seus crimes. O sussurro sombrio do necromante supremo deixa bem claro que a alma daquele traidor vai ser esmagada para sempre sob o peso das suas próprias trapaças. Com a própria silhueta da morte se erguendo nas costas dele, aquele nobre condenado percebe que sua vida está por um fio. Totalmente destruído por aquela ilusão bizarra, o conde começa a chorar e se arrasta pelo chão implorando pela piedade do jovem mestre. Nosso herói ativa uma magia proibida lendária de necromancia que faz a espinha do traidor congelar na hora. Tomado por um pavor que nunca sentiu antes, aquele conde orgulhoso desaba de joelhos implorando pela sua vida de um jeito patético. Suando frio e com a cara cheia de lágrimas, ele finalmente confessa que desrespeitou a memória da grande duquesa. A plateia assiste sem acreditar no que vê enquanto um dos caras mais poderosos da família secundária é totalmente humilhado em público. Erguendo sua espada despedaçada para o alto, nosso protagonista se prepara para mandar aquele discurso que vai mudar o rumo da história. O jovem mestre fala diretamente para a multidão silenciosa, revelando que seu plano real é colocar aquela família de nobres de volta nos trilhos. Ele assume com orgulho a posição de desafiante supremo e vencedor absoluto daquele grande duelo de vida ou morte. Os figurões da nobreza ficam de queixo caído quando o garoto grita para todo mundo ouvir que é o herdeiro legítimo da grande duquesa Claire. Eikel observa tudo bem sério enquanto o jovem se declara o segundo filho do cavaleiro mais poderoso de todos. O jovem herdeiro berra seu nome para os céus, assumindo seu verdadeiro destino como Klein Reinland diante da arena inteira. Bem longe dali, uma sombra sinistra desliza silenciosamente pelas portas pesadas de madeira de um santuário totalmente isolado. Um senhor de idade faz uma prece fervorosa ao Deus da Luz, implorando por uma direção naquele caminho perigoso e cheio de sombras que ele precisa trilhar. Passos pesados ecoam por todo o templo sagrado enquanto Garrison se aproxima do cardeal Murok para planejar a próxima jogada secreta deles. O cardeal Murok desconfia daquela história bizarra de um ataque de necromante bem em cima do alvo que eles estavam vigiando. Aquele cardeal corrupto nem dá importância e diz que toda essa confusão na verdade sempre esteve nos planos dele. Ele explica que usar esses hereges para espalhar o pânico vai fazer o povo desesperado correr para os braços da igreja atrás de salvação. Aquele clérigo maluco tenta justificar o massacre que está por vir, dizendo que é um sacrifício necessário para eles recuperarem o poder sagrado. Com ódio daquela corrupção descarada, o guerreiro cheio de cicatrizes avança e agarra o cardeal direto pelo gogó. Garrison fala com nojo que um guerreiro de verdade da luz nunca deveria se misturar com essa corja de hereges malditos. Quase sem ar, o cardeal entra em pânico total, sentindo o aperto daquela mão gigante esmagar sua garganta com força letal. O pavor toma conta do olhar dele nos seus últimos segundos enquanto ele tenta implorar por misericórdia para aquele carrasco silencioso. Sangue fresco espirra bem no rosto da estátua sagrada de pedra no momento em que a punição final é executada. Garrison acaba de vez com a raça do padre corrupto e joga o corpo dele ainda tremendo no chão do templo. Do nada, uma voz fria surge das sombras daquele santuário, querendo saber se matar o cara trouxe algum alívio para ele. Um homem vestido todo de branco surge caminhando por cima dos corpos ensanguentados e zombando do guerreiro por ele ter eliminado o próprio parceiro. O arcebispo Paliman aparece sob a luz com um sorriso maldoso no rosto e joga na roda que sabe de vários segredos do guerreiro. Garrison encara o recém-chegado com puro ódio, querendo saber se ele é a mente por trás de toda essa conspiração bizarra. Na maior tranquilidade, o arcebispo passa por cima do cadáver quentinho, confessando que só liberou aquela missão secreta para conseguir informações. Paliman toca no assunto do alvo principal que eles estavam vigiando enquanto flashes daquele combate violento passam pela cabeça deles. Aquele arcebispo astuto revela que usar magia negra proibida sempre deixa um rastro muito fácil de ser rastreado. Ele mostra um frasco de vidro misterioso em formato de cruz que conseguiram recuperar do corpo do herético morto. Aquele recipiente guarda resquícios de energia de duas vertentes totalmente diferentes de magia das trevas. Garrison quebra a cabeça tentando entender como essa magia antiga de manipular almas pode ser real.
Essa pista bizarra prova que existia um segundo mago sombrio agindo por trás dos panos sem ninguém desconfiar. Em tom de segredo, o arcebispo avisa para o seu aliado ficar de olho bem aberto no verdadeiro culpado por isso tudo. O suspeito principal na verdade é o segundo filho da lendária e respeitada família Renlan. Existem segredos cabulosos escondidos por trás daquela carinha de santo que o jovem mestre mostra para todo mundo. Para fechar com chave de ouro, o arcebispo revela que Klein é na verdade o mestre supremo que controla a morte.